Olá pessoal, eu sou a Roberta Fogueiral, sou sócia do canal Aduaneiro e hoje eu estou aqui sendo agraciada com a presença da professora Carlota Bertoli. Obrigada. Obrigada, Muito obrigada Roberta, pela tua presença. Eu vou resumir, vou falar bem pouquinho o currículo dela, porque senão ficaríamos aqui um dia, porque ela tem um currículo maravilhoso para a gente conversar. Ela é advogada, é sócia fundadora do escritório Carlota Bertoli Advocacia e Consultoria, é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, é pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, é pós-graduada em Direito Público, é especialista em Direito Marítimo, é professora de cursos de graduação e de pós-graduação. Vai embora, é um currículo invejável. E eu sei que tá chato, que toda hora tô falando desse assunto, mas eu resolvi trazer uma pessoa que sabe trocentas vezes mais do que eu sobre esse tema, que é a professora, para a gente discutir esse bendito, esse demônio na vida do importador, que é a demurrage. Então, assim, eu quis trazer uma pessoa muito mais gabaritada para a gente poder conversar sobre esse tema. Professora, afinal, o que é demurrage? Nós temos no sistema jurídico nacional alguma regra, alguma lei sobre o tema? Obrigada, Roberta, pelos elogios, mas aqui no canal Aduaneiro todo mundo é extremamente competente. Fico muito feliz por poder estar aqui compartilhando os conhecimentos, né? Bom, o que é demurrage, né, Roberta? Agora, recentemente, vou falar recentemente porque faz aí um pouco mais de um ano, né? Em fevereiro aí de 2017, a gente teve uma solução de consulta pela Receita Federal, onde a Receita Federal nos disse que demurrage, né, é uma extensão do frete, né? O que não é possível aceitar. Ah, tá, né? Não dá para dizer que demurrage é uma extensão do frete, porque ninguém vai contratar uma coisa, né, que vai cumprir. Que não vai cumprir isso. Eu vou contratar o pagamento de uma coisa que se alguém não cumprir, eu já estou pagando, já vou... Não, eu vou pagar imposto sobre isso. Porque se eu tiver que lançar lá no sistema, eu pago imposto sobre isso. A gente não pode esquecer, se eu lançar como frete, eu estou pagando imposto. Bom, a demurrage, pessoal, né, a gente não tem uma legislação própria no Brasil, uma lei que nos diga o que é demurrage, tá? Mas a gente tem aí já um entendimento bastante consolidado e a gente também tem normas internacionais que tratam do tema, tá? A demurrage, ela é o quê? Tá? A demurrage é o pagamento por aquele período que o navio fica dentro do porto por maior tempo do que o contratado ou do que o permitido em lei. A gente sabe que na maioria dos contratos, né, a gente tem o free time, que é aquele tempo que é menor do que aquele permitido pelo porto para o navio ficar lá. Então, eu contrato um tempo menor do que o permitido em lei, certo? Bom, então, se o navio passar nesse período, eu indenizo, digamos assim, o armador, que nem sempre é, como a professora bem sabe, né, o dono do navio, né, eu indenizo o armador pelo tempo que ele teve que dispor a mais para mim, tá? Bom, e aí eu acho que eu acredito que eu respondi, né? Sim. Para mim tá muito claro que eu não tenho como jogar na conta do frete uma penalidade, uma multa, uma cláusula penal, aí a gente pode ficar nessa discussão. Nesse nível. Mas não posso pegar isso e jogar simplesmente como se frete fosse, porque frete não é. A gente pode discutir, né, se quando se contrata, se no contrato que eu realizo eu tenho um tempo menor para ficar no porto e a demurrage só se incide a partir deste tempo, ou se ela se incide a partir do tempo em que o porto não permite que o navio fique ali. Tá? Bom, se é a partir do tempo em que o porto não permite, ela é taxa, ela é indenização, ela é multa. Se é contratual, é uma multa contratual, é uma cláusula contratual, é um arras. Que isso? Bom, tá? Nesse diapasão eu posso discutir, certo? Agora, ou seja, se é indenização ou se é multa. Tá? Agora, se é frete ou extensão do frete, isso evidentemente que se refoge, inclusive, às regras contratuais, né? Porque frete, a gente sabe, é contrato. Pois é. E aí, de novo, a Receita virando as costas para o mundo real. Para o mundo real e para as leis até, né?
E só para posicioná-los, qual é o número da receita, da solução que a gente está falando? É a a solução 108. 108, que é de 2017. Perfeito. É uma solução COSIT que tem assustado muitas empresas, porque a gente sabe que solução COSIT vincula todo mundo, né? Vincula todo mundo, tá? Então, recentemente, a Receita, ela resolveu que o valor pago ao transportador, eu tô lendo bem o que está na solução de consulta mesmo, tá? O valor pago ao transportador internacional a título de sobreestadia de container, entre aspas, demurrage, é parte do valor de transporte de longo curso, de containers, e deve ser informado no Siscoserv no código de frete, que é 1.0502.1490, que para quem não sabe, é aquela NBS do outros fretes, outros, sei lá, onde eu ponho no outros. É mais ou menos isso, essas 14,90 da vida, até 31 de dezembro de 2018, porque a gente já sabe que a versão 2.0 da NBS, do Siscoserv, entra em vigor em 1º de janeiro de 2019. Né? Então, a gente terminou em junho uma fase de consulta pública, as pessoas puderam dar os seus pitacos sobre o que achavam que estava faltando. A gente, humildemente, aqui no canal, sugeriu que o capítulo 16, que está lá totalmente em branco, ele fosse utilizado pela Receita para uma classificação de multa, de penalidade e até da demurrage. Da demurrage, por que não? Por que não? Já que eles querem saber qual é esse valor, o que para o importador seria bárbaro se a Receita pudesse visualizar de forma bem individualizada o que é frete e o que é demurrage, mas esses pedidos foram ignorados e eu até tenho escrito que a Receita, de novo, vira as costas para o mundo real. Né? É importante ressaltar que não só vira as costas para o mundo real, Roberta, como assim, ó? Se a gente for fazer uma leitura detida desse resultado, dessa solução aqui, ele causa um pouco de espanto não só para os juristas, né, mas para os administradores e fico pensando aqui para os importadores, porque afinal de contas a própria Receita Federal diz, olha, diz aqui expressamente, vamos jogar a demurrage lá no frete, nos outros, né, porque a gente não tem onde colocá-la. E, né, como a professora acabou aqui de dizer, a gente pode criar um tópico específico lá, Por que não? E isso traria transparência. Que é o que o mercado precisa, exatamente, né? E essa questão de se jogar a demurrage no valor do frete, ela tem uma consequência muito grave, né? Que acredito aí que as empresas, não sei se já estão se atentando para isso, né? Isso vai gerar, se não já não está gerando, né? Multas. Por quê? Porque tem que se pagar tributação sobre isso. Ah, sim. Isso é um ponto interessantíssimo da gente falar sobre consequências. Para quem ainda não faz Siscoserv, e já recomendo, corre atrás disso, porque as intimações estão chegando todos os dias através do ECAC, mas para quem já faz, você começa a ter uma consequência de ordem prática. Então, não vou nem discutir natureza, vou fazer que nem a Receita. É irrelevante a natureza jurídica, mas vamos pensar na ordem prática disso. Você imagina que a demurrage é um evento que pode acontecer, sei lá, quanto tempo depois, né? Perfeito. A gente tem históricos de meses depois, vir uma cobrança de demurrage. Pois bem, você que é importador, que está fazendo tudo direitinho, você entrou lá no Siscoserv, dos fretes para os quais você seja o responsável pela contratação, deixando bem claro, FOB, Ex-Works, porque a gente está falando de demurrage, e FCA vai ficar um pouco difícil só se for um porta-avião, né? Embora já tenha visto essa cobrança em frete aéreo, né? Pode. Não há o que não haja. Não há o que não haja no comércio exterior. Se a gente tem uma Receita Federal que diz que é irrelevante a natureza jurídica da demurrage, né? E aí você tem um problema de ordem prática. Então, você está registrando, você está fazendo isso no prazo, e aí você fez lá o seu RAS, né, o seu registro de aquisição de serviço de frete, depois você fez o RP, com base no recibo do agente de carga, claro, tudo perfeito. Vem a cobrança da demurrage. Então, eu tenho que entrar, cancelar o meu RP, entrar no RAS, retificar o valor para maior e transmitir um novo RP. Daí eu deixo um gancho. Como é que vai ser a tese de contagem de prazo prescricional para a Receita vir atrás de um registro atrasado? Porque o registro retificado sobrepõe o registro incluído. E aí a gente está tratando efetivamente de possíveis teses, né, que abre-se uma questão de discussão. A gente não pode esquecer, e aí aqui talvez eu possa estar trazendo alguma analogia naquilo que há muito tempo atrás já foi discutido com o IPTU, né?
que se dizia que havia 2 prazos prescricionais, Sim. então, para o lançamento do crédito e outro após a efetiva lançamento do crédito, que é quando a cobrança é realizada. Isso. E o STJ vem nos dizer, olha, no momento em que, né, a pessoa que está obrigada a pagar já toma conhecimento, dali começa a correr o prazo de prescrição. E talvez aqui a gente tenha, assim como no IPT, um prazo decadencial anterior e um prazo prescricional posterior. Exatamente. Tá? Isso é um ponto importantíssimo, que no momento em que uma empresa decide registrar os processos no Siscoserv, ou ela contrata uma terceirização ou uma consultoria, ela precisa ser alertada de possíveis teses, porque ninguém quer engrossar o couro do lado da Receita. A gente precisa engrossar o couro do lado do contribuinte, como sempre. No trabalho lá, trabalho desse lado, precisa engrossar esse lado. Então, a gente tem essa consequência, que é uma consequência de ordem prática, ter que ficar revendo processos do passado e refazendo, infernal. E agora, eu fico pensando na questão do cruzamento de dados, porque, por óbvio, que o lugar onde a Receita vai buscar o cruzamento de dados dos possíveis registros a serem realizados no Siscoserv é o Siscomex. Exatamente. Tá na cara. Aí ela puxa, faz um filtro bobo de Excel, onde ela separa lá os incoterms das operações, ela enxerga lá os FOBs, o ex-works, enfim, e aí ela olha que o frete lá tá R$1.000, $1.000, enfim. E aí ela entra no Siscoserv e o negócio está lançado 5.000. Então, pera, você é um contribuinte que adultera a base de cálculo dos impostos que incidem na importação? Por que você declara que no Siscoserv o frete é mais caro do que efetivamente ele está no Siscomex? Porque naquela conta tem demurrage, que não é frete. Então, você começa a criar um problemaço. E vou mais além. E os casos em que eu não sou responsável por registrar o frete, mas dei causa a demurrage? Eu vou registrar com a NBS de transporte internacional, de cargas, marítimo, blá, 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 whatever. E aí coisa que você... não é frete. Exatamente. Então dói até o dedo, né, gente, para você falar, enviar. Porque é uma coisa surreal, né? E não é só esse retrabalho que causa um custo. E a gente está pensando aqui, Roberto, vou até jogar um pouquinho além, para quem sabe aí a gente consiga dar uma chacoalhada na Receita Federal, tá? Para essa questão que é o seguinte: a gente não tem só um retrabalho e um custo para o importador. A gente tem que pensar também em épocas de crise econômica e política do país, né? No risco Brasil, no que isso traz para a economia nacional. Porque no momento em que eu obrigo um importador, tá, a fazer uma retificação para jogar demurrage dentro daquilo que só no Brasil, tá, é igualado a frete, tá, o exportador ou as empresas internacionais que fazem importação e exportação no Brasil... Intercompany, né, as multinacionais. Exatamente, as multinacionais, e é nesses grandes, e até em alguns pequenos que também fazem isso, que a gente pensa que o risco dessa atividade no Brasil se torna maior do que em qualquer outro país. Sim. Então, isso é um problema para o país, um problema econômico geral, não só, digamos assim, individual, empresarial. Sim. Então, assim, eu vou fazer uma pergunta retórica, mas vou perguntar, né? Ela é efetivamente relevante? A natureza jurídica? Essa tal da natureza jurídica? Olha, eu acho que a própria consulta se contradiz ao dizer que é irrelevante. Porque se a gente lê essa consulta, né, em todos os pontos dela, ela sai se justificando para ao final declarar isso, né? Porque ele só declara isso ali nos 2 últimos parágrafos. No entanto, a própria Receita vem e nos traz o que é a natureza jurídica do frete, o que é a natureza jurídica do serviço de transporte, o que abarca e o que não abarca. Daí, no fim, o que fica parecendo? Que como eles ou desconhecem ou não querem tratar do tema, dizem, em relação a tudo é importante, mas a demurrage não é. Ora, é tão importante, né, Roberta, que está gerando toda essa discussão e esse susto nos importadores e exportadores. Porque efetivamente isso pode gerar, inclusive, problemas de excesso de exação. Com certeza, com certeza. E eu tenho um ponto aqui que eu acho bárbaro da gente falar, para quem às vezes tem um pouco de dificuldade de entender que demurrage, o que é demurrage, e quando a gente fala o que é, a gente está falando que é a natureza jurídica da demurrage. Natureza jurídica é o que é, né? O que diabo é isso?
Então, essa solução, ela serve para quando o importador contrata a locação de container e para quando ele contrata o transporte internacional. É a mesma coisa, então? Pois é, né? Se a gente observar essa solução aqui, o que vai acabar sendo, né? Aquele que contrata o transporte, né? Porque aqui ele fala, ele não contrata a locação de container, ele contrata o transporte. Então, se ele contrata o transporte, bom, o frete está dentro. Põe lá. E se eu tenho, né, dentro do Brasil, aquele que contrata as duas coisas? Para quem é que vai ficar a conta? A conta. E quem é que vai fazer a retificação? E quem favorece essa tese de que é continuidade de locação? Porque essa tese não favorece o importador. Exatamente. Que se for continuidade de locação a demurrage como natureza, então eu posso ficar perpetuando essa cobrança, porque você não me deixou o espaço para eu poder usar como a outra empresa, vamos tratar então como continuidade de locação e eu vou te cobrando. Eu continuo te cobrando. É péssima essa tese. Exatamente. E aí é outro risco, né, que a gente gera para a economia nacional. Sim, e é por isso que a gente pergunta, será que ela não sabe o que é? E aí existem N obras, N materiais da professora, N coisas na internet, boas, ruins, mais ou menos, excelentes. Será que ela não sabe o que é e ela está aprendendo com o Siscoserve o que é isso? Ou será que não interessa tocar nessa ferida porque a gente sabe para o dinheiro do lado da corda de onde vai? Né? Essa não é o lado da corda legal de setar, é o lado do importador que sempre paga essa conta. Né? Independente do que tenha acontecido, sempre sobra para ele e o que ele quiser discutir no judiciário, ele acaba perdendo, ele acaba sofrendo consequências ruins, e comerciais ou não. E mesmo que ganhe, a gente tem a questão do prazo, né? Que a gente sabe que um processo leva no Brasil. Sim. E o quanto ele custa, não é barato. Né? Se você é um armador, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, porque às vezes quem arma não transporta, né? Tem que tomar cuidado com o que eu falo, porque na presença da professora eu tenho que me comportar. Mas às vezes, né, o armador, ele que está na outra ponta e o importador que está aqui, já é um importador que está brigando, que está causando, que está discutindo, comercialmente, eu não tenho mais linha para operar para você. Perfeitamente. Aí eu faço o quê? A gente eu não trago mais as minhas risco cargas? Dentro, né, um risco que é aquilo que a gente que trabalha com contratos de comércio exterior, a gente observa que isso pode gerar, e não só por culpa do importador, mas por culpa do sistema, um risco, né? Cada importador tem um risco negocial. E o quanto esse contrato vai custar para esse importador. Exatamente. Então isso é bastante problemático. E aí na outra ponta, mesmo que se diga, Carlota, tudo bem, mas ao final essa pessoa pode demandar judicialmente uma possível compensação, uma ação regressiva, uma compensação de tributos, né? Mais uma vez, me parece que a Receita Federal está andando aí na contramão de toda essa reforma do mundo e dessa reforma legislativa que tem se apresentado nos últimos tempos, Sim. como, por exemplo, o nosso Código de Processo Civil, que todo mundo fala, a reforma é para evitar a quantidade de demandas. Bom, mas quando a gente simplesmente, né, eu costumo dizer isso até lá, como a professora disse, para o aluno de graduação lá no primeiro ano, quando a gente ignora um aspecto jurídico tão importante, que é a natureza jurídica de um instituto, a gente tem uma avalanche de consequências que vão gerar, né, custos e problemas jurídicos, não só para uma pessoa ou para uma pessoa jurídica ou para um grupo, né, societário, mas para todo o país. Quem já me acompanha há algum tempo, eu sempre dou uma sugestão a respeito da demurrage, mas eu queria ouvir, antes de falar a minha opinião, eu queria que a senhora falasse a sua opinião, se você é um importador e de repente já está com tudo regularizado, fez os registros do Siscoserve, e registra ou não registra a demurrage? Vou contra uma solução COSIT ou não vou? O que eu faço? Não registra. Não registra. Não registra. Porque o caminho que se tem que fazer quando não registrado é muito mais simples e mais seguro e, olha, não vou te dizer com certeza, mas acredito que na maioria das vezes vai sair mais barato
do que se você registrar. Concordo. A gente está gravando esse vídeo no finalzinho de setembro de 2018. Faz uns 15 dias que lá no LinkedIn eu até publiquei o trecho de uma decisão do TRF2 Perfeito. falando sobre penalidade, sobre cunho indenizatório da demurrage, né? Então, se você for de um departamento jurídico, for um despachante aduaneiro ou for um importador, numa busca assim simples no Google, você vai achar uma série de julgados espalhados pelo país dizendo sobre o cunho indenizatório, né, o cunho de multa da demurrage, o que significa que, ainda que você venha a ser demandado administrativamente, né, pela Receita por ter descumprido uma solução vinculante, aberração como essa, você ainda tem um caminho muito bom que já foi percorrido por outras empresas e que já deu certo para outras empresas. Então, veja, por mais que aqui no canal Aduaneiro nós tenhamos um departamento de terceirização de registro, eu não registro demurrage com o meu CPF em nome de nenhum cliente meu. Cliente meu que deseja fazer esse tipo de coisa, vai lá, acessa o Siscoserv e bota o seu CPF lá. Porque para mim não faz o menor sentido, lógico, a gente tratar demurrage como serviço, ok? Então, porque não é serviço. Não. Alguém contrata o pagamento de alguma coisa Multa. Que não vai cumprir? Não tem a menor lógica. Não, né? Não. Então, assim, essas perguntas, isso que a gente conversou aqui, a professora gentilmente vai preparar uns 4 ou 5 tópicos com perguntas e respostas curtas. Se você tiver interesse de depois ler, caso o vídeo você esteja vendo picadinho, ou esteja um pouco sem tempo, é só escrever para a gente no canal Aduaneiro, que é contato@canaladuaneiro.com.br e solicitar esse material que a professora vai deixar disponibilizado. No mais, ela também está no LinkedIn, também está por aí. Eu sugiro que sigam, sugiro que, né, a gente se conecte por aí para trocar essas experiências que são sempre muito, muito ricas para os dois lados. Isso mesmo. Eu agradeço de novo a sua disponibilidade, agradeço. viu, professora? As suas riquíssimas contribuições para a gente acerca desse tema. Agradeço também a você pela audiência. E se ficou alguma dúvida, escreve para a gente que a gente encaminha a professora com o maior prazer, tá bom? Isso aí. Obrigada, pessoal, e até a próxima.